Voltamos ao segundo bloco da entrevista com o presidente da Associação de Engenheiros Florestais do Espírito Santo, Lucas Moraes de Jesus. A gente falava de florestas, de plantio de árvores, né? Porque uma coisa é o reflorestamento, outra coisa é a silvicultura, né? O reflorestamento, eu acho que é certo quando você fala reflorestamento, naquelas atividades de recuperação. Sim. Aquelas atividades de você reabilitar um ecossistema, aquela atividade do plantio de recuperação. E as florestas plantadas não devem ser chamadas de reflorestamento. São uma agricultura, como qualquer outra. E o papel do engenheiro florestal nesse processo, Lucas? Fala um pouquinho sobre isso. Almir, falar do engenharia florestal, a gente primeiro gostaria de citar 2 itens importantes. Um, que são os serviços ecossistêmicos produzidos pela floresta. Ou seja, principalmente estou falando de água, da água e também dos produtos florestais. Sim. Entendeu? Eu estou falando do carvão do churrasco, estou falando da madeira dos móveis, da borracha do pneu. Então, aí, lógico, do caderno da nossa filha que vai na escola. Então, a engenharia florestal, na grade curricular dela, ela habilita o profissional a fazer a extração, a utilizar todos esses recursos da maneira sustentável. Esse é o engenheiro florestal. É aquele profissional que vai definir qual a intervenção certa, como fazer o manejo para a gente ter essas fontes sejam renováveis. Sim. Agora, quem contrata o engenheiro florestal? Porque, na realidade, as pessoas, às vezes, se acham autodidatas, né? Então, o dono de uma propriedade, às vezes, vai lá, compra a muda e manda plantar, né? Às vezes, sem um critério técnico muito bem definido, né? E as empresas maiores, né, de maior porte, contratam os engenheiros florestais, né? Como você vê esse mercado e qual o conselho que você dá? Na verdade, é bom começar falando de quem deveria contratar o engenheiro florestal e não está contratando. Sim. Tá? Por exemplo, os órgãos estaduais aqui do Espírito Santo que tratam de meio ambiente, tratam de floresta. A nova diretoria da AEFES tem integrantes no IDAF, no IEMA, no INCAPé, e nos passam um quadro muito preocupante. Nós estamos conversando agora no último bloco sobre a possibilidade de outras espécies plantadas, as espécies florestais para o produtor. No INCAPé, por exemplo, nós temos apenas 3 engenheiros florestais voltados para a pesquisa. Destes, 2 estão ocupados com outras atividades e apenas um engenheiro florestal no Espírito Santo trabalhando com pesquisa de espécies potenciais. No IDAF, por exemplo, nosso IDAF ele possui 30 escritórios locais. Sim. Em cada escritório do IDAF, eu tenho um responsável pela área florestal. Sim. Desses 30, apenas 6 são ocupados por engenheiros florestais. Sim. Ou seja, outras profissões estão tomando o espaço que deveria ser do engenheiro florestal. Eu gostaria de sempre de comparar esse conflito da seguinte maneira. Sim. Quando você está passando mal, Deus me livre, você está com a dor no peito, você vai procurar um médico ou vai procurar um dentista? Sim. Entendeu? Sim. Por quê? Mas os dois se vestem de branco. Na verdade, se eu for analisar até a grade curricular das 2 profissões, tem matérias em comum. Sim. O dentista, ele aplica anestesia, o dentista estuda anatomia, tem microbiologia, assim como a engenharia florestal é similar na base com outras profissões. Sim. Mas nem por isso você tem que abdicar de um profissional especializado. Outro conflito identificado pela nossa associação é o maravilhoso programa Reflorestar, que está sendo feito pelo Espírito Santo. O Reflorestar é um projeto maravilhoso, baseado no pagamento por serviços
ambientais, no qual consideramos ser a chave, entendeu, para reverter todo esse quadro de degradação. É um projeto muito bem escrito. No corpo, nós temos gerentes, nós temos analistas, engenheiros florestais da primeira linha de qualidade. Sim. Estamos em ótimas mãos. Sim. Porém, na hora de fazer o projeto, da particularidade na de cada... execução. Não, na parte de projeto. Sim. O governo ele não pede que seja um engenheiro florestal. Por Sim. exemplo, nós temos modalidades no Reflorestar, como reflorestamento, como plantio, também o manejo da floresta, onde que só um engenheiro florestal pode fazer aquilo. Sim. Entendeu? Então, com você... segurança, com sustentabilidade para a biodiversidade, o engenheiro florestal foi o maior capacitado. E hoje outras profissões e até mesmo técnicos estão podendo assinar esse projeto do Reflorestar. Sim. Não quero deixar aqui uma imagem negativa do programa, não. Sim. Ao contrário, nós somos até gratos ao governo por isso estar acontecendo. Sim. Entendeu? Mas, poxa, nós temos uma meta ainda muito grande a se cumprir. E existem algumas falhas nesse processo que devem ser corrigidas, devem ser aprimoradas. Eu acho que a participação do engenheiro florestal nesse programa, principalmente, ela está deficitária. E o que trata o programa? O objetivo maior é aumentar a cobertura florestal do Espírito Santo de maneira a você valorizar a floresta. Seja ela em pé, seja ela ainda ser levantada, isso está muito bem estruturado. Lucas, como que está o mercado da madeira, né? Porque o mercado da madeira ele é muito instável, né? Por exemplo, muita gente que plantou eucalipto considera que o valor que está sendo pago à madeira ainda não é adequado ao que a expectativa no momento do plantio. Por isso que a gente recomenda sempre diversificar a cultura. Sim. Você ter uma cultura, você ficar refém de um único preço, uma hora você pode estar bem, uma hora você pode estar mal. Isso serve para qualquer cultura. Isso serve para o eucalipto, serve para o café, serve para qualquer outra cultura. Sim. Entendeu? Por exemplo, mas hoje a madeira, ela está muito valorizada. Sim. Para você ter uma ideia, 1 metro cúbico de uma espécie florestal diferente do eucalipto, como o jequitibá, o ipê-felpudo, o louro, se você tiver ele certificado, prontinho para serraria, você consegue vender esse metro cúbico até R$ 5.500. Sim. Entendeu? É um valor muito bacana. Sim. Entendeu? E hoje tem pesquisas de maneira a você conseguir retirar esse produto, esse filé mignonzinho para serraria, já com 24 anos. 24 anos, Com né? 24 anos. Certo. Esse é um problema, acho que, da cultura do próprio brasileiro, né? Ele está acostumado a querer rendimento para o dia seguinte, para o ano que vem, né? Para o próprio agricultor, que está acostumado com culturas anuais. Quer dizer, o café tem que esperar um pouco, mas com 3 anos você já está colhendo, né? O eucaliptus é um recorde mundial, você colher aqui com menos de 7 anos, né? Então, né? Isso dá ao produtor a escolha. Se o senhor quer ganhar menos, Sim. em menor curto, em pouco espaço de tempo, Sim. então você consegue fazer floresta plantada para isso também. Mas se você quer ganhar mais, tem condição de esperar um pouquinho para ter um retorno maior, a floresta plantada também te dá essa possibilidade. Sim. Quais as outras espécies florestais que são interessantes do ponto de vista econômico hoje? Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já falando sobre florestamento.